Você sente um vazio? Kierkegaard, Jung e Nietzsche sabiam o que estava acontecendo com você. Você já teve aquela sensação silenciosa de que está vivendo, mas não está realmente viva, de que o mundo gira, as redes sociais pulsam, os compromissos se acumulam. Mas lá dentro, há um espaço estranho, fundo, como se algo essencial estivesse faltando. É uma sensação que não tem nome exato. Uma melancolia que não consegue explicar. Um buraco no peito que não sara com abraços, não se fecha com conquistas, não se cura com distrações. Você acorda de manhã e, antes mesmo de abrir os olhos completamente, já sente aquele peso. Como se carregasse uma pedra invisível que ninguém mais consegue ver. Talvez você já tenha chamado isso de ansiedade. Ou de crise existencial. Mas e se não for nada disso? E se for um chamado? Um convite para finalmente lembrar quem você é. Antes dos medos, antes das máscaras, antes das dores. Antes de todas as camadas que você foi construindo para se proteger do mundo. Antes de ter aprendido a sorrir quando queria chorar, a dizer estou bem quando estava despedaçada por dentro. Antes de ter descoberto que era mais seguro viver pequena do que arriscar ser grande e falhar na frente de todos. 3 nomes sussurram nessa escuridão. Kierkegaard, Jung, Nietzsche. 3 homens que mergulharam onde a maioria foge, no abismo da alma humana. E de lá trouxeram respostas que hoje, mais do que nunca, nos tocam com força brutal. Não eram homens comuns. Eram obsessivos, intensos, quase loucos na sua busca por verdade. Kierkegaard, o melancólico dinamarquês que escolheu a solidão para não contaminar seu amor. Jung, o psiquiatra suíço que ousou mapear as profundezas do inconsciente. Nietzsche, o filósofo alemão que declarou guerra aos valores de uma época inteira. Cada um deles, à sua maneira, enfrentou o vazio que você sente agora. E encontrou não apenas respostas, mas caminhos de transformação que ainda hoje podem salvar almas perdidas como a sua. Vela, a angústia não é seu inimigo. Ela é o começo. Kierkegaard. Søren Kierkegaard, um pensador dinamarquês do século XIX, acreditava que a maior tragédia da vida não era o sofrimento. Era viver uma mentira confortável. Imagina um homem que passou a vida inteira observando as pessoas saindo da igreja e 5 minutos depois, sendo cruéis com os filhos. Observando casais que se casavam por conveniência social e chamavam aquilo de amor. Observando uma sociedade inteira que fingia ser cristã, mas que não conhecia nem a si mesma. Kierkegaard viu que a maioria das pessoas não vivia. Apenas existia. Funcionava. Representava papéis. E chamou isso de doença mortal. O desespero de não ser si mesmo. Ele falava de 3 estágios da existência. Diamante azul pequeno estético, onde buscamos prazer, distração, beleza. É onde estamos quando vivemos para agradar, colecionar curtidas, ou preencher o vazio com amores superficiais. Neste estágio, você é como uma criança numa loja de doces. Tudo brilha, tudo atrai, tudo promete felicidade. Você pula de prazer em prazer, de conquista em conquista, de experiência em experiência. Acredita que a próxima viagem, o próximo relacionamento, a próxima promoção, a próxima compra vai finalmente preencher aquele buraco. Mas esse estágio leva ao desespero silencioso. Um dia, você acorda e percebe: eu não sei quem eu sou. É o momento em que todas as máscaras caem. Você olha no espelho e vê uma estranha. Alguém que passou tanto tempo sendo o que os outros esperavam que esqueceu completamente quem era por baixo de tudo isso. A vida perde o sabor. As coisas que antes empolgavam agora parecem vazias, artificiais, sem sentido. Diamante azul pequeno ético, onde a responsabilidade entra. Você começa a fazer escolhas com peso, a encarar suas feridas, a se perguntar: o que é viver com integridade? Este é o momento da maturidade emocional. Você para de fugir de si mesma. Começa a assumir responsabilidade pelas suas escolhas, pelos seus erros, pelas suas feridas. Não é mais uma vítima das circunstâncias, é alguém que reconhece seu poder de escolha. Aqui, você aprende a dizer não.
Aprende a estabelecer limites. Aprende que amar alguém não significa se anular por essa pessoa. Aprende que ser boa não significa ser capacho. Aprende que seus sentimentos importam tanto quanto os dos outros. É um estágio doloroso, porque exige que você olhe para tudo o que preferiu ignorar. Mas é também libertador, porque pela primeira vez você está vivendo segundo seus próprios valores, não os valores que outros impuseram sobre você. Diamante azul pequeno religioso, não no sentido da igreja, mas da fé absurda, da entrega total. Aqui, você se lança no desconhecido. Não há garantias. Só coragem. Este é o estágio mais misterioso e mais profundo. Aqui, você para de tentar controlar a vida e aprende a dançar com ela. Não é passividade, é uma forma ativa de entrega. É quando você compreende que há forças maiores que você trabalhando através de você. Kierkegaard dizia: a fé é um salto no escuro, um salto que parece loucura aos olhos do mundo, mas é a única ponte entre o eu e o sentido. É o momento em que você para de exigir garantias da vida. Para de esperar que tudo faça sentido antes de agir. Para de precisar da aprovação dos outros para ser quem é. Você simplesmente confia. Confia no processo, confia na vida, confia em si mesma. Esse salto não é cego. É informado por toda a jornada anterior. Pelo autoconhecimento do estágio ético, pela experiência do estágio estético. Mas, no final, é um ato de coragem pura. É você dizendo: eu não sei o que vai acontecer, mas vou ser autêntica mesmo assim. Mas o que você sente, talvez seja só sua alma tentando voltar. Jung. Carl Jung chamaria essa angústia de chamado a individuação. Para ele, somos feitos de luz e sombra. E ignorar partes de nós mesmos, nossos traumas, desejos reprimidos, dons esquecidos, cria uma ruptura interna. Jung não era apenas um psiquiatra. Era um explorador das profundezas da alma humana. Ele entendia que por trás de cada sintoma, cada crise, cada colapso, havia uma mensagem do inconsciente. Uma parte da psique tentando se comunicar, tentando ser vista, tentando ser integrada. A crise que você vive hoje pode parecer aleatória, mas não é. Ela é o momento exato em que o inconsciente começa a pedir passagem. Pense nisso. Você passou anos construindo uma identidade. Escolheu uma profissão que parecia sensata. Entrou em relacionamentos que pareciam seguros. Criou uma vida que, no papel, deveria te fazer feliz. Mas lá dentro, alguma coisa continua inquieta. Essa inquietação não é fraqueza. É sabedoria. É sua alma dizendo: ei, você está esquecendo de mim. Você está vivendo como se eu não existisse. Mas eu estou aqui. E preciso de espaço para respirar. Aquilo que você mais teme olhar é exatamente o que precisa ser visto. Jung. Você sente esse vazio porque partes da sua alma foram deixadas para trás. Talvez lá na infância, quando aprendeu a se moldar para ser aceita. Ou no amor, quando se anulou para não perder alguém. Ou no trabalho, quando deixou de lado seus sonhos em nome de ser prática. Cada vez que você negou uma parte de si mesma, essa parte não desapareceu. Ela foi para o inconsciente. E lá, ela se transformou em sintoma. Em ansiedade. Em depressão. Em relacionamentos disfuncionais. Em vícios. Em doenças físicas. Jung chamava isso de sombra. Não é o mal dentro de você. É simplesmente tudo o que você rejeitou em si mesma. Sua raiva, sua tristeza, sua sexualidade, sua criatividade, sua força, sua vulnerabilidade. Todas as partes que você aprendeu que não eram adequadas para uma boa menina. Mas o inconsciente não esquece. Ele se manifesta em padrões repetidos, em dores físicas, em crises inexplicáveis. Você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa tóxica. Sua sombra está tentando te mostrar algo sobre como você se relaciona com poder. Você sempre sabota suas conquistas quando está quase chegando lá? Sua sombra está tentando te mostrar algo sobre como você se relaciona com sucesso. Você sempre adoece quando está muito feliz? Sua sombra está tentando te mostrar algo sobre como você se relaciona com alegria. E aí está a chave. O que parece azar, queda ou dor,
pode ser só sua alma gritando: Ei, eu ainda estou aqui. Olha para mim. A individuação não é um processo fácil. É uma jornada de volta para casa, a casa da sua alma. Mas é uma casa que você precisa construir tijolo por tijolo, integrando cada parte rejeitada, cada ferida não curada, cada talento esquecido. É quando você para de tentar ser perfeita e começa a ser inteira. É quando você para de tentar agradar todo mundo e começa a se respeitar. É quando você para de fugir da sua escuridão e aprende a dançar com ela. Coração partido e o amor? Por que nos machuca tanto? Kierkegaard via o amor como a grande prova da existência autêntica. No estágio estético, a gente ama para ser amado. No ético, a gente ama com responsabilidade. No religioso, a gente ama mesmo sem garantia de retorno. O amor é o território onde todas as nossas feridas vêm à tona. É impossível amar sem ser tocada no seu ponto mais vulnerável. Por isso dói tanto. Por isso é tão transformador. Por isso é tão sagrado. No estágio estético, você ama como uma criança. Você se apaixona pela sensação de ser amada. Pela forma como ele te olha. Pela forma como você se sente especial na presença dele. Você não ama a pessoa. Você ama a versão de si mesma que aparece quando está com essa pessoa. Esse amor é intenso, mas frágil. Porque depende completamente do outro. Se ele para de te dar atenção, você se desespera. Se ele não responde suas mensagens, você enlouquece. Se ele olha para outra pessoa, você se sente ameaçada. Você não está amando. Você está viciada na sensação de ser amada. No estágio ético, você ama com mais maturidade. Você entende que amor não é só sentimento, é escolha. É compromisso. É responsabilidade. Você para de querer mudar a pessoa e começa a trabalhar em si mesma. Você para de exigir que ela preencha todos os seus vazios e começa a se preencher. Esse amor é mais estável, mas ainda limitado. Porque ainda há uma transação. Você ama porque espera ser amada de volta. Você se doa porque espera reciprocidade. Você se compromete porque espera segurança. No estágio religioso, você ama como uma força da natureza. Você ama porque é da sua natureza amar. Não porque a pessoa merece. Não porque ela te retribui. Não porque é conveniente. Você ama porque reconhece que amar é o que te faz mais humana, mais viva, mais conectada com o sagrado. E é aí que dói. Porque amar de verdade exige morrer para o controle. Você pode se doar, cuidar, esperar, mas nunca poderá obrigar alguém a te amar de volta. A maior forma de amor é aquela que aceita a liberdade do outro, mesmo que ela nos exclua. Kierkegaard. Isso não significa ser capacho. Significa amar sem apego. Significa se dar completamente, mas sem esperar nada em troca. Significa escolher amar mesmo quando não há garantia de que esse amor será correspondido. É o amor que uma mãe sente pelo filho. É o amor que uma artista sente pela sua arte. É o amor que uma pessoa espiritual sente pela vida. É um amor que não diminui quando não é retribuído. Na verdade, ele se purifica. Jung completaria: o amor ativa nossas feridas mais antigas. Você não sofre por ele. Você sofre porque ele tocou na ferida que estava aí muito antes dele chegar. Cada vez que você se apaixona, não é só uma pessoa nova entrando na sua vida. É toda a sua história amorosa sendo reativada. É sua ferida de abandono sendo tocada. É sua necessidade de aprovação sendo estimulada. É seu medo de rejeição sendo despertado. Por isso os relacionamentos são tão difíceis. Não é só duas pessoas tentando se entender. São duas histórias, duas famílias, duas linhagens de feridas tentando se encontrar. São duas crianças feridas dentro de corpos adultos, tentando se curar através do amor. Quantas vezes você já disse: mas eu só quero ser amada? E se a pergunta fosse outra: eu me amo o suficiente para não implorar amor? Essa é a questão central. Enquanto você não aprender a se amar, vai mendigar amor. Vai se contentar com migalhas. Vai aceitar qualquer coisa que se pareça com amor, mesmo que seja possessividade,
controle ou necessidade. Mas quando você aprende a se amar, tudo muda. Você para de ter medo da solidão. Você para de se anular para manter relacionamentos. Você para de aceitar menos do que merece. Você passa a amar a partir da abundância, não da carência. E aí, magicamente, você atrai um amor diferente. Não alguém que vai te completar, porque você já está completa. Mas alguém que vai dançar com você. Alguém que vai crescer com você. Alguém que vai te desafiar a ser ainda mais você mesma. Nietzsche grita. Se tudo parece sem sentido, talvez seja a hora de criar o seu. Nietzsche observou o mundo matando Deus, não com armas, mas com indiferença. E avisou: sem Deus, sem valores absolutos, o que nos resta? Friedrich Nietzsche foi o profeta do mundo moderno. Ele viu, muito antes de todos nós, que a humanidade estava caminhando para uma crise de sentido. Que os valores tradicionais estavam perdendo força. Que as instituições estavam se esvaziando. Que as pessoas estavam ficando cada vez mais perdidas. Ele não celebrou essa morte. Ele a lamentou. Porque entendia que, sem referências transcendentes, a humanidade cairia no niilismo. Na sensação de que nada importa, nada vale a pena, nada faz sentido. Resta o vazio do niilismo. Aquele mesmo que você sente quando nada empolga, ninguém preenche, e tudo parece sem propósito. É a sensação de estar vivendo numa simulação. De estar seguindo rotinas que não fazem sentido. De estar perseguindo objetivos que não te pertencem. De estar vivendo uma vida que não é sua. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, assiste Netflix, dorme. Acorda, vai trabalhar, volta para casa, assiste Netflix, dorme. Fim de semana, você sai, bebe, posta no Instagram, volta para casa. Segunda-feira, tudo recomeça. E você se pergunta: é isso? É isso que é viver? É isso que é ser adulta? Mas Nietzsche não para aí. Ele convida. Crie. Reescreva. Desafie. Viva como se fosse arte. Ele não queria que você se conformasse com o vazio. Ele queria que você usasse o vazio como matéria-prima para criar algo novo. Algo seu. Algo que nunca existiu antes. Torne-se quem você é. Nietzsche. Essa frase parece simples, mas é revolucionária. Porque pressupõe que você já é alguém. Que existe uma essência sua esperando para ser descoberta. Que você não é um produto do ambiente, da educação, das circunstâncias. Que existe um você autêntico por baixo de todas as camadas. Ele não queria que você vivesse sem sentido. Queria que você parasse de aceitar o sentido dos outros. E ousasse criar um que fosse só seu. Não importando o julgamento, as críticas, os fracassos. Isso não é egoísmo. É responsabilidade. É você assumindo a autoria da sua vida. É você parando de terceirizar suas escolhas para a família, para a sociedade, para a religião, para a cultura. É você dizendo: eu vou descobrir o que é importante para mim. Eu vou criar os meus próprios valores. Eu vou viver segundo o meu próprio código de ética. Eu vou ser fiel à minha própria natureza. Esse é o além do homem que ele propõe. Aquela versão sua que já existe em potencial, mas que ainda não teve coragem de nascer. O além do homem não é um super-herói. É uma pessoa que transcendeu a necessidade de aprovação externa. É alguém que criou seus próprios valores e vive segundo eles. É alguém que transformou sua vida numa obra de arte. É você quando para de se esconder. Quando para de se diminuir. Quando para de pedir desculpas por existir. Quando para de viver como se fosse um ensaio e começa a viver como se fosse a apresentação. Crise existencial ou nascimento da alma. Hoje, você pode estar em colapso. Talvez tenha perdido alguém, ou algo. Talvez tudo o que acreditava tenha desmoronado. E você esteja no chão, sem respostas, sem forças, sem direção. Mas e se for esse o lugar exato onde a verdade começa? Todas as grandes transformações começam com uma crise. Todos os nascimentos envolvem dor. Todas as descobertas exigem que você se perca primeiro. O que você está vivendo agora não é o fim. É o início.
É o momento em que tudo o que não era realmente seu está sendo removido. É quando tudo o que não estava alinhado com sua essência está sendo dissolvido. É doloroso porque você está se agarrando ao que conhece. Mesmo que o que você conheça te faça mal. Mesmo que o que você conheça te limite. Mesmo que o que você conheça não seja verdadeiramente seu. Mas a vida está te chamando para algo maior. Algo mais autêntico. Algo mais verdadeiro. E para chegar lá, você precisa soltar tudo o que não é essencial. Kierkegaard diria: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Você está ansiosa porque está percebendo que tem escolhas. Que não precisa viver como sempre viveu. Que pode reinventar sua vida. Que pode se reinventar. Que pode escolher quem ser. E isso é assustador. Porque com liberdade vem responsabilidade. Você não pode mais culpar as circunstâncias. Não pode mais se fazer de vítima. Não pode mais esperar que alguém venha te salvar. Você precisa se salvar. Você precisa se escolher. Você precisa se criar. Jung completaria: onde está a sua ferida? Ali está o caminho. Sua ferida não é um acidente. É um portal. É o lugar onde você vai encontrar seus maiores dons. É onde você vai descobrir sua missão. É onde você vai encontrar o que veio fazer neste mundo. Pessoas que foram abandonadas frequentemente se tornam grandes cuidadoras. Pessoas que foram rejeitadas frequentemente se tornam grandes acolhedoras. Pessoas que foram incompreendidas frequentemente se tornam grandes comunicadoras. Sua ferida é onde você vai encontrar sua medicina. Não só para você, mas para o mundo. Nietzsche gritava: você precisa ter o caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos não é o oposto da ordem. É o ingrediente da criação. É de onde nasce o novo. É onde as possibilidades se abrem. Você não está perdida. Você está sendo gestada. Você está sendo preparada para algo maior do que consegue imaginar agora. Você não está morrendo. Você está sendo chamada a renascer. E no mundo moderno, o que isso tudo tem a ver com você? Vivemos a era da performance. Você tem que ser bonita, inteligente, bem-sucedida, espiritualizada. E ainda responder mensagens no WhatsApp com emoji. Mas lá dentro, a alma está cansada. Nunca fomos tão conectados e tão solitários ao mesmo tempo. Nunca tivemos tanto acesso à informação e tanta confusão mental. Nunca tivemos tantas possibilidades e tanta ansiedade. Vivemos numa época de escolhas infinitas. Você pode ser qualquer coisa, morar em qualquer lugar, trabalhar com qualquer coisa. Mas paradoxalmente, essa liberdade infinita pode ser paralisante. Você acorda de manhã e tem que escolher que roupa vestir entre centenas de opções. Tem que escolher o que comer entre milhares de possibilidades. Tem que escolher o que assistir entre milhões de conteúdos. Tem que escolher com quem conversar entre centenas de contatos. E no final do dia, você está exausta. Não porque trabalhou fisicamente, mas porque tomou 1000 microdecisões. Porque se expôs a 1000 estímulos. Porque tentou acompanhar 1000 conversas. Kierkegaard chamaria isso de desespero disfarçado. Uma vida inteira tentando ser o que esperam, quando tudo o que você queria era ser quem é. Você posta uma foto no Instagram e fica checando quantas curtidas teve. Você diz alguma coisa no trabalho e fica analisando a reação de cada pessoa. Você manda uma mensagem e fica ansiosa até receber a resposta. Você vive numa constante busca por validação externa. Porque em algum lugar do caminho, você desaprendeu a se validar. Desaprendeu a confiar na sua própria opinião. Desaprendeu a gostar de si mesma. Jung diria que estamos hipnotizados por personas. Vivemos para o feed, não para a essência. Temos medo do silêncio, porque é nele que a alma sussurra. Você tem uma persona para o trabalho, uma para a família, uma para os amigos, uma para as redes sociais. Você muda de personalidade dependendo do contexto. E vai perdendo contato com quem realmente é por baixo de todas essas máscaras. Você tem medo do silêncio porque é nele que você se encontra consigo mesma. E você há tanto tempo fugindo de si mesma que não sabe mais como é estar sozinha.
Por isso você sempre tem que estar fazendo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, vendo alguma coisa. Mas é justamente no silêncio que a alma fala. É na solidão que você se encontra. É na quietude que você descobre quem realmente é. Nietzsche? Ele nos daria um soco existencial e diria: seja honesta. Você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Ele nos confrontaria com a nossa própria mediocridade, com a nossa tendência a escolher o caminho mais fácil, mais seguro, mais previsível. Ele nos desafiaria a ser corajosas, a ser autênticas, a ser extraordinárias. Não extraordinárias no sentido de famosas ou bem-sucedidas, mas extraordinárias no sentido de fiéis à nossa própria natureza, de vivas, de inteiras, de verdadeiras. O que fazer agora? Sinta sem fugir. A angústia não é o fim, é o começo. Olhe para ela com coragem, ela está te revelando algo. Pare de fugir dos seus sentimentos. Pare de se medicar com trabalho, comida, relacionamentos, compras, drogas, exercícios, Netflix. Pare de se distrair compulsivamente. Sente com os seus sentimentos. Deixe a tristeza te visitar. Deixe a raiva te atravessar. Deixe o medo te ensinar. Deixe a ansiedade te mostrar o que precisa ser mudado. Seus sentimentos não são seus inimigos. São seus guias. São bússolas internas te mostrando o caminho de volta para casa. Questione o que você chama de amor. Será que é amor? Ou é só a tentativa de preencher um buraco antigo? Seja honesta sobre seus relacionamentos. Você ama ou você precisa? Você se doa ou você se anula? Você escolhe ou você se agarra? Amor saudável é escolha livre. É admiração mútua. É crescimento conjunto. É respeito às diferenças. É apoio aos sonhos. É presença nos momentos difíceis. Amor doentio é possessividade. É controle. É chantagem emocional. É medo de abandono. É perda de identidade. É dependência emocional. Aprenda a diferença. E escolha sempre o amor que te faz crescer, nunca o que te faz diminuir. Abrace o caos. Toda queda é também uma abertura. Você pode gritar, chorar, se perder, mas continue. Porque é no meio da escuridão que nascem os olhos da alma. Pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar entender tudo. Pare de tentar planejar tudo. A vida é muito maior e muito mais misteriosa do que sua capacidade de controle. Confie no processo. Mesmo quando não entender para onde está indo. Mesmo quando não conseguir ver o quadro todo. Mesmo quando tudo parecer estar desmoronando. Às vezes, as coisas precisam desmoronar para que algo novo possa nascer. Às vezes, você precisa se perder para se encontrar. Às vezes, você precisa morrer para renascer. Escolha a si mesma. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que doa. Mesmo que pareça tarde. É agora que a vida verdadeira começa. Pare de esperar permissão. Pare de esperar o momento perfeito. Pare de esperar que as circunstâncias sejam ideais. Pare de esperar que alguém venha te salvar. Você é a heroína da sua própria história. Você é a artista da sua própria vida. Você é a autora da sua própria narrativa. Comece agora. Comece onde você está. Comece com o que você tem. Comece imperfeita. Comece com medo. Mas comece. Porque você merece viver uma vida que seja verdadeiramente sua. Você merece ser amada pelo que é, não pelo que finge ser. Você merece ser feliz, não apenas funcional. Faíscas finalizando com um sussurro de Kierkegaard. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Você não precisa entender tudo. Você só precisa dizer sim ao que a alma está pedindo. Dê esse salto. Mesmo que seja no escuro. Mesmo que pareça loucura. Porque é nele que você vai se encontrar. A vida não é um exame que você precisa passar. Não é um jogo que você precisa ganhar. Não é uma competição que você precisa vencer. A vida é um presente que você precisa desembrulhar. É uma dança que você precisa dançar. É uma música que você precisa cantar. Você não precisa ser perfeita.
Você precisa ser real. Você não precisa ter todas as respostas. Você precisa ter coragem de viver as perguntas. Você não precisa agradar todo mundo. Você precisa se respeitar. Você não precisa ser como todo mundo. Você precisa ser como você. Sua alma está chamando. Ela está sussurrando seu nome verdadeiro. Ela está te lembrando de quem você é por baixo de todas as camadas. Escute. Confie. Salte. E lembre-se, você não está sozinha nessa jornada. Kierkegaard, Jung e Nietzsche estão com você. Todas as pessoas que já passaram por isso estão com você. Todas as pessoas que estão passando por isso agora estão com você. Você faz parte de uma linhagem sagrada de pessoas que escolheram ser autênticas num mundo que pressiona para a conformidade. Pessoas que escolheram crescer num mundo que prefere a estagnação. Pessoas que escolheram amar num mundo que promove o medo. Você é uma dessas pessoas. Você sempre foi. Agora é só questão de lembrar e ter coragem de ser. A vida verdadeira está esperando por você. Ela sempre esteve. Ela sempre estará. Quando você estiver pronta, ela estará lá. Se essa mensagem ressoou com você e despertou algo dentro de si, é hora de dar o próximo passo. Inscreva-se no canal e continue essa jornada de autoconhecimento e crescimento. Aqui você vai encontrar conteúdos que falam diretamente ao seu coração. Não perca a oportunidade de se conectar ainda mais com o seu verdadeiro ser. Se inscreva agora e venha se aprofundar com a gente.